O que a história de Ed Gein revela sobre a natureza humana mais sombria? Ed Gein provou que a realidade supera a ficção mais macabra já escrita. O ser humano ele anseia por ordem, isso por lógica, né? Mas há histórias, há figuras que rasgam essa teia do conforto e nos confrontam com o horroroso, com o nefasto, né? O que não tem nome nem sentido. Em 1957, no tranquilo e gerido contato de Plainfield, Wisconsin, essa ordem ela foi profanada não por um monstro mitológico, mas por um homem comum, né, cujo legado seria gravado na psique americana como a face mais mórbida do horror. Não se esqueça, fazendo um parênteses aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal, venha fazer parte do clã. E muito obrigado a todos que já estão fazendo isso. Ele não foi apenas um assassino, Ed Gein foi um artista macabro, um artista, né? Um arquiteto do macabro que borrou a linha entre o luto, a loucura e o canibalismo, né? O seu nome inspirou filmes de terror lendários, né? Mas a verdade é infinitamente mais aterrorizante. O desenvolvimento, Plainfield é a casa do horror. Para entender o horror, a gente precisa voltar à solidão, né? Plainfield era o epítome da América rural, né? Era pacata, era fechada, e no centro desse silêncio absoluto vivia a família Gein, né? O controle de Augusta, a mãe, sobre o Ed era absoluto. Ela era fanática religiosa, ela pregava sobre a imoralidade do mundo e a depravação das mulheres. Então, Ed Gein não era apenas um filho, ele era um prisioneiro psicológico dentro da própria casa dele. Então, quando Augusta morreu em 1945, Ed perdeu a bússola, que nem era uma bússola assim, né? Ela era bem doida, e ele perdeu o seu freio. É impressionante como tem muita gente que vive em ambientes extremamente hostis. Normalmente os assassinos viveram em ambientes assim, né? Então, isolado na fazenda que se tornaria o seu laboratório de horrores, Ed Gein passou por anos obcecado, né? Obcecado por anatomia, rituais e o mais alarmante, a ideia de trazer a mãe dele de volta. Então, os assassinatos foram esporádicos e direcionados. A gente acredita que seja, todo mundo acredita que seja mais, mas foram poucos assassinatos que conseguiram ser ligados a Ed Gein, tá? Assassinatos diretos. Em 1954, Mary Hogan, dona de um bar local, desapareceu. 3 anos depois, em 57, Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens, sumiu sem deixar rastros. E o elo entre os desaparecimentos era nada mais nada menos que Ed Gein, ou seja, o último cliente conhecido de ambas. Tá? Então, a polícia invadiu a fazenda Warden em busca de Bernice, e o que ele encontrou não era um corpo, era uma galeria de troféus mórbidos. O terror ele era surreal. Tigelas feitas de crânio humano, cadeiras estofadas com pele humana, cintos de mamilos, máscaras faciais de pele, e a tentativa sinistra de Ed de se transformar na mãe ou em suas vítimas. Ele não roubava apenas vidas, ele roubava a identidade delas. Então a maior parte do material, esse brother, ele era muito louco, né? O mais maluco é que tem gente que é fã dele, isso é que é mais louco, né? Então a maior parte desse material não vinha de assassinatos. Ed confessou ter exumado corpos de cemitérios locais, principalmente mulheres de meia idade que se assemelhavam à sua mãe, e era isso que ele chamava de hobby, né? Então com quantos corpos ele não fez isso, né? Ed Gein inspirou Norman Bates, inspirou Leatherface, mas a própria psicologia por trás de seus atos é mais complexa e perturbadora do que qualquer ficção. Ele era uma negação, a negação do filho, né? Um homem consumido pela culpa edipiana, né? E pela necessidade de domínio, ou seja, ele precisava da mãe, de alguém que o controlasse. Então, diagnosticado com esquizofrenia e diversas psicoses, Ed Gein ele não sentia remorso. Se você for pegar fotos dele, ele aparece sorrindo, né? Então as ações dele as ações que ele tinha eram vistas por ele mesmo como um meio de preencher o vazio deixado pela perda da única figura feminina que ele conheceu. Então o ato dele usar a pele era uma tentativa desesperada e aberrante de absorção, sei lá. A Gein nos força, né, a confrontar o arquétipo universal do mal silencioso, aquele que se esconde à vista de todos, né? Se um homem inofensivo, calmo, com quem todos davam bom dia era capaz de tal depravação, o que isso diz sobre a natureza humana? Então a casa de Ed Gein
curiosamente foi queimada até o chão em 1958 por um incêndio cuja causa oficial nunca foi totalmente esclarecida, né? Então o povo de Plainfield queria apagar a casa do mapa. Os bombeiros demoraram muito para chegar, ou seja, eles deixaram a casa queimar, né? Mas você pode até queimar uma casa, mas as memórias elas não são queimadas. Qual é o legado sombrio? Ed Gein morreu em 1984 em uma instituição psiquiátrica. Ele levou consigo todos os detalhes mais sinistros da mente dele, né? Mas o legado dele perdura, né? O que a gente aprende com Gein não é apenas sobre o horror gráfico, mas sobre os perigos do isolamento, da opressão psicológica e de como a linha entre a sanidade e a loucura pode ser fina e facilmente rompida. Então o monstro nem sempre vem de fora, às vezes ele cresce, e muito, no silêncio do teu quintal. A história de Ed Gein é apenas um dos muitos ecos proibidos que exploramos por aqui, né? Então se você deseja continuar mergulhando nos abismos da mente humana, nos casos de terror reais, né? Não esqueça de curtir, comentar, se inscreve no canal e te encontro na nossa próxima investigação aqui no Arquivo do Horror, é claro, se você tiver coragem. Forte abraço, valeu!